Olá, meus amados, graça e paz, passando aqui para deixar um recado da parte de Deus ao teu coração. Eu espero que os irmãos estejam bem, eu espero que os irmãos estejam cheios da presença do Senhor Jesus Cristo, porque assim eu sei que você não terá falta de nada. Nesse dia glorioso, nesse dia no qual o Senhor nos concedeu. Querido, hoje eu fiquei meditando durante o dia em três personagens da Bíblia. Abigail, onde 1 Samuel 25 vai contar a história de Nabal, que os servos do rei Davi havia ido pedir, algo para Nabal, e Nabal disse que não tiraria dos dele para dar para os outros. Quem era Davi? Quem era Jessé? Como que ele poderia abençoar pessoas que ele nem conhecia? Mas a Bíblia diz que Nabal era um homem egoísta, que era um homem estúpido, na verdade. Então dá a entender que Abigail tinha um esposo, mas não tinha um companheiro, não tinha alguém compreensivo dentro de casa, sabe? Muitas das vezes as pessoas elas querem que os outros entendam o lado delas, mas elas não param para entender o lado de alguém. Então dá a entender que Abigail não tinha um amigo dentro de casa. Era alguém que ela tinha só casado. Era alguém que ela tinha feito uma aliança, mas era um homem tolo. Só que Abigail era uma mulher sábia. Os mancebos voltaram e contaram isso para o rei Davi. E o rei Davi, não deixando por menos, ia derramar sangue. De fato, ele deixa claro que ele ia derramar sangue. Sabe, querido, mas aquela mulher, vendo tudo aquilo, correu e pacificou aquela situação. Levou vinho, levou pães para o rei, para todos quantos estavam ali. No outro dia, quando o marido dela, a bebida já tinha baixado, ele já não estava embriagado, ela contou aquilo para seu marido ficou paralisado por cerca de 10 dias até a sua morte. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas não entendem, mas por causa da tua oração, por causa do teu posicionamento, por causa do teu jejum, por causa que você levanta nas madrugadas e às vezes com sono, sem palavra, você espera que Deus ouça o gemido da tua alma. Muitas pessoas estão de pé, tem casa aqui que está de pé porque você, mulher, tem se colocado na brecha, porque você, homem, tem se colocado na brecha. Até depois o próprio rei Davi disse que o Senhor o havia feito aquilo, impedindo até que ele sujasse as mãos de sangue. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus prefere ele mesmo resolver e ele mesmo permitir. Aquela mulher, então, ficou viúva, o rei, sabendo, a tomou como uma de suas esposas, ela teve até um filho. O que eu quero dizer para você sobre esse personagem é que essa mulher, ao invés de incitar uma briga dentro de casa, ela se colocou na brecha. Ela foi sábia. Ela disse: não, o clima já não está bom, então é melhor eu apaziguar. Muitas vezes nós precisamos também de pessoas ao nosso lado que venham apaziguar uma confusão que está vindo, mas às vezes não é assim. Às vezes, querida, eles jogam mais lenha e mais gasolina para ver o pau torar. Precisamos entender uma coisa, que sejamos como Abigail. E Abigail acabou sendo honrada, porque ela teve um bom esposo. No final de tudo, ela teve, porque Davi era um homem amável, era um homem que cometia alguns pecados, era um homem que cometia alguns erros, mas era um homem que tinha um coração contrito, Ele tinha aquele coração quebrantado, aquele coração arrependido. E eu aprendo muito com essa mulher. E muitas das vezes, querido, nós vamos precisar nos colocar na brecha de alguém para amenizar alguma situação. Comprar, de uma certa forma, a briga da nossa casa, eu estou dizendo. Nossa casa física, não só a nossa casa espiritual. Para que o inimigo não venha fazer arruaças, para que não venha trazer discórdia, para que os nossos não estejam separados. Muitas das vezes a gente fala assim, eu mesmo, muitas vezes falo que é muito fácil ser crente dentro da igreja, irmão. Mas quando você realmente está na brecha, porque dentro da igreja também levanta uns filhos de Nabucodonosor,
Levanta uns afilhados de Jezabel que quase a gente sai do manto. Nós precisamos vigiar dentro e fora da casa do Senhor. No meio disso tudo, estava lembrando de Ruth. Noemi saiu da sua cidade com seu esposo, com seus 2 filhos. O seu marido veio a falecer, os seus filhos vieram casar com moabitas. Eu acredito que eles entendiam das leis de Moisés, eu sei que eles entendiam o que estava escrito em Levíticos, que não era para misturar com outras crenças, com outras pessoas, que era para casar entre si. Muitas das vezes a gente quer sair de onde nós estamos debaixo da asa do Pai e sair fazendo aliança com aquilo que o Pai não quer. E muitas das vezes está dentro da casa de Deus. Um dia Deus falou isso para mim, filha, nem toda porta de oportunidade é para você. Sabe, querido, porque às vezes a gente acha que a empresa tal nos chamou, o amigo tal nos chamou, fulano, às vezes aquela oportunidade não é para nós. Precisamos entender e buscar a sabedoria que vem do alto. Então eles casaram-se, só que também vieram a falecer. E Noemi, no meio disso tudo, descobriu que a cidade dela estava bem, que Belém estava bem, que a fome já tinha passado. E ela voltando, no intervalo disso, ela disse para suas noras que elas poderiam ir embora, porque mesmo que se ela casasse, não daria tempo, e mesmo que se ela gerasse na idade que ela estivesse, não daria tempo dos filhos crescerem para casar com as meninas. Então, realmente, elas precisavam seguir para fazer família, para ter linhagem. Muitas das vezes, querido, nós precisamos também sair, fazer linhagem, fazer a nossa própria história, mas algo nos bloqueia, algo morre pelo caminho. Só que Orfa foi embora e Noemi disse, não, eu não te deixarei. Não, eu só separo da senhora quando a morte chegar. Tem pessoas que são assim, querido, eles fazem aliança conosco e não importa o que aconteça, eles mantêm-se firme conosco. Mas tem pessoas que vai fazer igual Orfa, vai embora. E Noemi voltando para sua cidade, todo mundo dizendo, nossa, não é Noemi? Olha, é ela mesma. E ela disse, não, me chame de Mara, porque olha, o Todo-Poderoso está contra mim. O Todo-Poderoso decidiu me punir. Muitas das vezes parece que Deus decide nos punir. O que aquela mulher estava dizendo? Não. Eu não fui bem vista diante dos olhos de Deus de Israel. Ele levou meu marido e ainda levou os meus filhos. Eu não sou digna de ser chamada Noemi. Eu sou Mara, sou amarga. Muitas das vezes a situação quer te deixar amargo. E eu sei que se a gente for olhar, é isso que acontece conosco. Porque parece que pelo caminho a gente tem mais a perder do que ganhar. Parece que a gente sai para voltar ainda mais envergonhado. Era isso que Noemi estava dizendo. Mas no meio disso tudo, tinha um parente distante da família de Noemi. Tinha Boaz. Sabe, querido, o que eu estou te dizendo é que Deus, ele tem a estratégia. Tinha alguém antes de Boaz, tinha um remidor antes. Mas o remidor diante do sacerdote disse que não quero. E aí onde foi que Boaz entrou na história. Mas antes disso, Noemi já estava catando as migalhas pelo caminho. Noemi já estava trazendo algo para o mantimento delas. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você é que antes da promessa ser realizada na tua vida, antes desse milagre extraordinário chegar, antes do remidor fazer um milagre na tua história, você ainda vai catar um pouquinho de espiga. Eu não sei quantos dias você está catando espiga. E Boaz, vendo aquilo, ainda disse para os seus meninos, para os seus colaboradores, deixa cair algumas pelo caminho, algumas boas. Pelo meio do caminho, Deus ainda vai levantando pessoas para ofertar nas nossas vidas, para nos abençoar. Vai abrindo portas. Eu sei que a gente quer do nosso jeito, não digo em forma arrogante, eu estou dizendo com a força do nosso braço, não como se fosse um Deus, mas
que a gente possa olhar para nós mesmos e falar, eu construí isso, eu fiz isso, mas Noemi precisava entender que naquele momento a situação dela ainda era de receber e não dar. Tem situações na sua vida que é assim. Claro que é melhor dar mesmo do que a gente ficar recebendo, mas são situações, são ciclos. E Deus estava perto de fechar um ciclo na vida de Ruth, assim como tinha fechado na vida de Abigail. No fim de tudo, aquela mulher casou com o remidor, casou com Boaz. Então, de catadora de espigas, ela passou a ser dona do milharal. Oh, meu amado, Deus está falando conosco há dias. Que aquilo que nos dominava, a gente vai começar a dominar. E eu vou pegar essa palavra para mim também. Lembra do homem paralítico que o Senhor pega a tua cama? Aquilo que te dominava, querido, você vai começar a dominar. A vergonha que aquela mulher sentia. Ah, querido. Noemi foi vó porque de coração foi a ama do seu netinho. Sabe, Deus tinha um tempo para ela, Deus tinha um tempo. Deus não encerrou a história daquela mulher só porque ela perdera o marido e os filhos. Que triste, muito triste. Mas é o que a vida tinha para ela naquele momento. É o que estava reservado para a trajetória dela. Sabe, querido, nós precisamos entender que em meio a isso tudo que nos sobrevém, Deus tem um plano para nós. No meio disso tudo, eu lembrei-me de Jó. Quando Satanás chegou junto com os filhos de Deus e o Senhor perguntou para ele de onde ele estava, se ele estava de rodear a terra. E o Senhor não permitiu que ele abrisse a boca para caluniar Jó. O próprio Deus deu testemunho. Tu viste meu filho, justo, reto, fiel, que desvia-se do mal. Sabe, meu amado? Mas até então, Jó conhecia Deus de servi-lo, de apresentar sacrifícios, porque a Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios em favor dos filhos dele, porque os filhos dele não eram gente que vivia uma vida, uma conduta para Deus. O texto vai nos dar a entender isso, vai nos trazer isso, melhor dizendo. Eles faziam festa, viviam, levavam uma vida, né? E viviam uma vida do jeito que eles queriam. Viam as coisas erradas e achavam graça. Depois Jó ia lá e sacrificava. Tem momentos nas nossas vidas que a gente acaba sacrificando os nossos dias para interceder por alguém, para que Deus abra os olhos, arranca a escama, joga o encantamento por terra. Mas, querido, o Senhor tinha um propósito na vida daquele homem. E Satanás disse, claro, o Senhor dá tudo debalde, o Senhor dá tudo avantajado para ele, tudo que ele quer ele tem, claro que ele te adora. Querido, quem vê você hoje não entende a tua adoração. Você não adora Deus pelo que você tem, mas sim pelo que Deus é na tua vida. E o Senhor disse para ele, pode tocar em tudo quanto ele tem, menos na vida dele. E ali começou a aprovação de Jó. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu preciso da paciência de Jó. Eu não quero ter a paciência de Jó. Porque para eu ter aquela paciência, eu vou ter que passar por uma luta similar a dele ou às vezes igual. Então eu nem quero, não tenho estrutura para isso. E ali, querido, tocou naquele homem, destruiu tudo quanto ele tinha. Só sobrou ele, os amigos e sua esposa. A ponto da esposa dele dizer para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Trocando para miúdo, para de ir para a igreja. Sua vida não muda. Para de orar por este homem, levar a camisa desse homem para o pastor orar. Leva a fronha desse homem para o pastor orar. Leva a fronha dos filhos para o pastor orar. É isso que os amigos de Jó estavam dizendo. Essa é a verdade. É isso que a esposa estava dizendo. É isso que as pessoas vão dizer para você.
Para de ir para a igreja, para de adorar, eu nem vou para a igreja. Eu já ouvi isso. Não vou nem para a igreja e tenho a vida melhor do que os crentes. Eu ouvi isso. Ô, querido, a vida terrena, talvez, mas aquela que me espera na glória, que te espera na glória, não tem não. Isso é para salvo. Do jeito que existe céu, existe o inferno. Querendo ou não, existe. Acreditando ou não, ele tá lá. Então não deixe de orar pela tua casa. Sabe, querido, esse filho seu que hoje dá muito trabalho, que as pessoas falam, deixa que morre nas drogas. Não, só você sabe. A gestação que você teve, os sonhos que você teve, o abraço, o beijo que ele te dava quando era pequenininho, aquele abraço na mamãe, chorando quando via a mãe, já parava de chorar. Não abra mão do teu filho, não abra mão da tua casa, não abra mão do teu casamento, não abra mão daquilo que Deus deu para você. Não abra mão dos teus projetos, dos teus sonhos, do teu trabalho. Não abra, ainda que esteja difícil, não abra. E Jó disse, não, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não. Eu não adoro Deus pelo que Ele me deu. Eu adoro Deus na santidade, pelo que Ele é. E os amigos de Jó o acusando, só pode estar em pecado, e só pode ser isso, só pode, sabe, querido? A acusação, ela vai vir à torta e direito. Mas o que Jó estava dizendo é que a minha intimidade com o Pai é só minha e dele. O que vocês dizem ao meu favor não é o que Deus pensa sobre mim. É isso que Jó estava dizendo. Ô, meu amigo, Jó estava entrando em decomposição vivo, porque ele já estava podre. Ele fedia, ele tinha que se coçar com um caco de telha, tinha que se assentar sobre cinzas. Sabe quando você está com uma assadura, um bebê está com uma assadura, que hoje eu não sei se pode fazer isso, mas antigamente colocava amido de milho para refrescar a assadura. Hoje eu não sei, porque antigamente tanta coisa podia, hoje não pode. Hoje pode, antigamente também não podia, então não dá para saber. Mas você entende? Para amenizar, para refrescar. É isso, às vezes a gente quer um refresco na alma, um alívio. Eu estava orando por todos que têm me pedido oração. E eu estava falando, Pai, eu sinto na alma de algumas pessoas que tem um grito preso na garganta. Sabe quando você está assistindo uma partida de futebol e seu time está em cima, e quando você acha que você vai gritar e tem hora que a gente grita antes, aí o companheiro que está do lado fala, não grita, que dá azar, né? Tem que gritar só na hora. E quando a gente menos espera, um chute para o adversário dar é gol. Parece que uma tentativa do diabo, ele destrói os nossos sonhos e a gente ali no pé da cruz, buscando mais e parece que nada acontece, só parece. Sabe quando você está assistindo uma partida de vôlei? Que a bola vai para cá, que a bola vai para lá e você fica contando que dá errado pro adversário e às vezes o seu time defendeu mais e uma cortada te leva à ruína. E fica aquele grito preso. E você dizendo, foi por pouco. Ai, se o juiz não tivesse roubado. Ai, se o juiz tivesse dado mais um minuto. Ai, se... Aí a gente fica procurando o culpado. Sabe, querido, às vezes a gente procura muito culpa em nós também, culpa nos outros. E às vezes tudo é parte de um processo, é o que tinha que acontecer. Então não desista dos teus sonhos. Eu trouxe 3 personagens que o Espírito Santo disse para mim, superação. Os 3 superaram situações, querido, que para eles não tinham mais jeito. Abigail iria ficar viúva, jogada à mercê, sem saber até como cuidar do que ela tinha. Uma mulher que não tinha sido valorizada pelo marido. Estou dizendo que Deus vai tirar o seu marido, trazer outro para te valorizar, vai matar marido. Vamos pegar a visão. O que eu estou dizendo para você é que a situação hoje, que não é muito agradável,
Também não vou falar pra você, querido, que é pra você ficar com uma pessoa também que te maltrata, que bate, que faz maldade com você e com os teus filhos, né? Vamos ser sábios. Nós valemos muito para preocupar demais também para estar em lugares que as pessoas não fazem questão de nós. Esses dias eu estava ouvindo um rapaz, peguei o vídeo andando, então não sei o nome, mas ele estava dizendo que aquilo que ficar na nossa mão é para nós e aquilo que sair não faz parte. Tem coisa, querido, que já saiu das nossas mãos, não faz parte. Quem decidiu ficar conosco no nosso pior momento merece estar sentado no melhor lugar no momento que Deus exaltar você. Aquele que decidiu, querido, te dar uma palavra de fé quando você estava podre, igual Jó, vendo tudo morrer. Ninguém podia chegar perto porque a situação era deplorável. Quem decidiu, querido, ficar do teu lado quando você estava daquele jeito, merece. Merece que você pague uma viagem para essa pessoa ir curtir. Merece que você pague a faculdade, um cursinho, alguma coisa. Merece que você invista nessa pessoa, essa pessoa merece. Quem viu, querido, você na sua pior situação, como Noemi e Ruth, viúvas, abandonadas, à mercê. Quando Noemi disse para Ruth, calma, esse homem não vai sossegar até resolver essa situação. A representação de Boaz aqui é a própria como eu poderia dizer? Como se você olhasse o Senhor Jesus Cristo, trouxesse o Senhor Jesus Cristo e colocasse ele no cenário. Pensa comigo. E ele te remir, ele mudar a tua história. Davi, querido, entrou como um rei, o rei Senhor Jesus Cristo. Davi ficou muito indignado por aquele homem ter maltratado os servos dele. Foram pedir algo e aquele homem arrogante, presunçoso. Quanta gente arrogante e presunçosa coloca o dedo no teu rosto, ditando onde você vai chegar. Aí vem o rei chamado Senhor Jesus Cristo e fala que não. Eu compro a briga. Você consegue compreender? Chega Deus aqui como chegou na história de Jó e olha para a cara de Satanás. Toda vez que eu leio essa passagem, eu sei que Deus não estava em pé, não é isso. Provavelmente estava sentado no trono, mas todas as vezes que eu leio, eu tenho um problema com a imaginação. Acho que eu deveria fazer até livros em quadrinho, porque eu imagino muito. Eu gosto de ficar imaginando, lendo e imaginando, e eu gosto muito de escrever, então eu gosto de imaginar. Eu sempre vejo um muro e o Senhor inclinado neste muro e Satanás chega do lado. Sabe quando você está no muro e alguém chega do teu lado e para do teu lado? Eu imagino essa cena. O Senhor olhando lá o paraíso em pé, encostado no muro, e Satanás chega colado, como não quer nada. Sabe, querido, tem muita gente que chega do teu lado, como não quer nada, para contar vantagem, para dizer, olha, o cenário lá tá ótimo. Ai, o fulano tá feliz, tá dando pulo. Esses dias eu tava olhando uma situação e eu falei, pai, pelo menos tá bem, pelo menos tá feliz. E aí eu fui ouvir um vídeo, uma ministra do Evangelho, e ela falou assim, você acha que está bem? Não tá bem. Sabe, querido, às vezes a gente acha que tá bem e não tem nada. Quem olhava Satanás olhando Jó, achava que a intenção dele era até boa. Mas não era, o coração dele era mau, era podre. E quem decide ficar do lado de Satanás é filho dele, ele é o pai da mentira. Ué, se ele é o pai da mentira, então quem decide mentir é filho dele. Jesus é a verdade. Eu sou filha.
O que o Senhor está dizendo para você é superação. A tua história vai chamar superação. Você superou. Quando você contar o teu testemunho para outras pessoas, as pessoas vão dizer: eu vou superar este quadro. Porque Deus deu força para ele e ele fez como Jó, fugiu do mal. A Bíblia diz que Deus falou isso. Vou fazer como Noemi fez, ferida, machucada, ficou com sua sogra, cuidando dela, tomou aquela mulher como mãe, e ela disse para ela: não, eu não vou voltar para o meu antigo Deus. O teu Deus será o meu Deus. E você pode ver que é um D maiúsculo, que é o Deus dos deuses. Ela disse: não, eu não vou abrir mão. Já comecei a viver e eu vou ver que bicho que vai dar. Sabe, querido, Deus te colocou no meio disso? Continua. Hoje você pode estar contando moeda para comprar um leite, um pão para os teus filhos. Hoje você pode estar contando moeda para ir nessas casas do norte e comprar o arroz que lá vem mais fracionadinho, né? Tem como você comprar menos de 1 quilo. Mas não desista. Coloque esse arroz na mesa e dá graças ao Pai. Fala: Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse alimento. Mas eu sei, Pai, que o melhor ainda está por vir para os meus filhos. Eu sei que eu vou ter condições de dar o melhor. Sabe, querido, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que realmente precisam. E é muito difícil você ver as pessoas precisando e você não pode fazer tudo. Porque é uma fase e elas também precisam passar para poder ser polida. Mas o final da história dela eu tenho certeza, e eu profetizo um final tremendo. Assim como Ruth pegava espigas passou a ser dona do milharal. Assim como Abigail era uma mulher que tinha tudo para dar certo, era uma mulher próspera, mas não era uma mulher amada, não era uma mulher cuidada. Nabal nunca deveria nem ter se casado. Tem gente, querido, que nunca deveria ter passado nas nossas vidas. Não falo só de relacionamento amoroso, eu falo em tudo. Eles entram, eles machucam as outras pessoas, eles falam o que não deve falar, eles levantam calúnia, mentira. Eles querem tirar as outras pessoas do sério. Davi quase saiu do sério, ia ficar com o sangue daquele homem nas mãos. Por pouco. Ele mesmo fala que como o Senhor havia feito aquilo com Nabal, livrou que a mão dele tivesse sangue. Tem muita coisa, querido, que não dá para a gente resolver e responder do nosso jeito. Deixa que Deus vai levantar uma Abigail. Deus manda dizer para alguém: eu levantarei uma Abigail para contar, para esclarecer, para apaziguar isso que você está vivendo. As coisas vão dar certo, as coisas vão tomar um rumo diferente. Ah, mas fulano não quer me honrar, Beltrano. Querido, quem não quiser te honrar, beijo, linha na pipa, vaza, a fila anda. Não vai ficar aí num quarto depressivo só porque alguém não valorizou o teu trabalho, não valorizou a tua pessoa. Só porque alguém não gosta do teu jeito, não vai ficar caído, amuado, não. Ei, levanta. Levanta daí. Não tem um ditado que diz: levanta, sei lá, sacode a poeira, dá a volta por cima? Faça isso. Deus chamou você para viver uma nova história. História de superação. Ah, mas doeu. Ah, mas ficou marca. Ah, mas... ficou. Isso vai servir de testemunho. Querido, você acha que Ruth não ficou uma marca nela? Dela ver seu esposo, viu seu marido, viu seu esposo depois, viu seu cunhado, viu sua concunhada ir embora, viu sua sogra dizer para ela que agora ela era amarga, porque o Todo-Poderoso tinha virado o rosto para ela. Você acha que essa mulher também não tinha? Além das dores dela, ela tinha dor que ela via nos outros e não superou? Se isso não tivesse acontecido com Ruth, a mulher ganhou um livro, querido. Numa época onde mulheres não era nem citada, a mulher ganhou um livro. Lembra de Esther?
ganhou um livro só para ela. Só no jejum e na oração você não encontra em nada escrito Deus. Ela ganhou tudo no jejum e na oração e o nome de Deus foi exaltado. Não precisa bater na porta de ninguém e falar que você serve um Deus vivo, não. A situação que você começará a viver, que Deus já está falando há dias, não é hoje que você vai começar a viver. Nos outros vídeos, Deus já está falando que o cenário já está preparado. O que você vai começar a viver, querido, vai entrar para a história. Essas mulheres só entraram na história porque algo terrível lhe aconteceu. Jó só entrou na história porque... E sabe quantas vezes Satanás falou? Só no começo. Só no capítulo 1. Quando ele foi fazer fofoca de Jó. Fofoqueiro. Por isso que não pode fazer fofoca, irmão. Fofoca do cão. Fofoca do bicho ruim, tá? Eu não peco. E vive fofocando dos outros. Apesar que quem fala que não peca já está em pecado, né? Mas isso é história para outro dia. Só abriu a boca no começo. Sabe onde Satanás abriu a boca na tua história? Só no começo. Agora ele já perdeu a força. Ele estava ao derredor de Jó. Ele está ao teu derredor. E no final de tudo ainda, Jó fala assim, ei, calma. Deus me deu, Deus tomou. Em momento algum, Jó disse que Satanás havia tirado alguma coisa. Jó, em todo o tempo, me desculpa, em todo o tempo, Jó nem olhava para o Satanás. Em todo o tempo, Jó não queria nem saber do cão. Não dê, querido, não dê vazão, não dê legalidade para esse bicho ruim entrar na tua vida, não. Fala, Pai, o Senhor me deu a vida e o Senhor está permitindo eu passar por essa situação. Então me faça romper nessa situação. Faça, Pai, que a porta dos céus abre e eu viva esse novo que o Senhor me prometeu. O Senhor me deu, o Senhor tira. Se o Senhor quiser trazer, o Senhor traz. Se o Senhor não quiser, o Senhor vai me dar outras coisas, outros lugares, outras situações. Foi isso. Jó só ficou com a mulher, porque perdeu os filhos, perdeu os bens, mas o Senhor restituiu e tu sabes que foi dobro na vida dele. Você sabe o que está vindo para a tua vida é dobro. Então continua firme, não desista. Por mais que hoje você não esteja entendendo, não desista. Você só vai viver esse propósito lindo se você suportar esse processo amargo. Querido, quem passa, foi embora por um processo, ele alcança um propósito, algo estabelecido. Processo, passei. Propósito, algo estabelecido. E desfruta, aproveita das maravilhas de Deus. É isso que Deus mandou entrar aqui e dizer para você, que se você acha que o teu cenário é para morte, não é. O teu milagre se chamará superação. Se você for escrever um livro, coloca superação. Se você for colocar uma foto sua, coloca aquela cara de marruda mesmo, pro cão ver que você tá brava com ele. E coloca, superação. Coloca hashtag superação. As pessoas não vão entender, não importa. Quem tem que entender é você. Quem tem que entender é você e Deus. A fiação, ela é assim, entre você e Deus. Não procure que as pessoas entendam o seu processo. Não procure achar que as pessoas têm que entender a forma que Deus trabalha. Ninguém vai entender, porque muitas vezes nem você entende. Você acha que os outros vão entender, irmão? Tem hora que eu mesmo falo para Deus, Pai, nem eu entendo. Você acha que quem está do meu lado vai entender? E a vida é assim, querido. Às vezes Deus tira pessoas, não traz. Outras vezes Deus afasta pessoas, trata a pessoa, trata a gente que fica e tem aquela reviravolta no cenário. Tem reviravolta chegando para você. Tem coisa boa já acontecendo para você. Eu profetizo uma noite de paz, de tranquilidade. Eu repreendo toda e qualquer palavra contrária, toda oferenda, querido, que foi lançada em encruzilhadas, cachoeiras, dentro da boca de um sapo amarrado, costurado, para você morrer definhando, para as tuas finanças definhar. Toda oração que foi levada ao pé de um monte ou dentro de uma igreja para poder
amarrar os teus caminhos, tua vida sentimental, espiritual, familiar, acadêmica, conjugal. Eu repreendo em nome de Jesus toda falência, eu repreendo. Eu tenho o poder no sangue de Jesus para repreender. E do jeito que tá, querido, não vai ficar. Toma posse do que é o teu. Paz.